Bom dia, amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas. Eu sou a Teresa Braz, sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas e professora da classe Boas Novas. Hoje nós vamos começar a estudar mais uma carta do apóstolo Paulo. Antes de nós entrarmos no estudo, eu gostaria de orar com os irmãos neste momento. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia tão bom, tão gostoso, esse dia de sol. Agradecer-te pelas nossas vidas, pela saúde que o Senhor tens nos dado e até mesmo pelas dificuldades que passamos, porque o Senhor se faz presente também em nossas dificuldades, quando estamos alegres ou tristes. O Senhor nunca se afasta de nós. Muito obrigada por esse tempo, este momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra. Fica conosco, Pai, e nos ajuda em tudo. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, no domingo passado nós encerramos a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos começar a estudar Colossenses. Sabemos que a maioria das cartas de Paulo, ele escreveu endereçando a igrejas, a cidades de cidades grandes da sua época, como por exemplo a carta aos Romanos. Sabemos que Roma era uma cidade de grande importância da sua época. E então ele escreveu carta aos Romanos. A carta também aos Coríntios. Da mesma forma, a cidade de Corinto era uma cidade grega, onde existiam dois portos, o porto de Cencreia e o porto de Léquio, por onde passavam as mais ricas mercadorias da Ásia. A carta também que Paulo escreveu aos Efésios, cidade também importante, situada na região da Ásia Menor. Foi uma cidade famosa por causa dos templos, grandes templos, e em especial o templo da deusa Diana. Não menos importante também a cidade de Filipos, que é a carta que nós acabamos de estudar no domingo passado. E hoje nós vamos começar então estudando a carta aos Colossenses. Primeiro eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da cidade de Colossos, depois da igreja de Colossos e a carta, porque Paulo escreveu a carta então aos Colossenses. Colossos era uma cidadezinha muito pequena na época de Paulo, e a igreja também não era uma igreja grande, desenvolvida como as igrejas primitivas. Colossos ficava mais ou menos a 150 quilômetros da cidade de Éfeso, próxima a Laodiceia e a Hierápolis, na província da Frígia, hoje Ásia Menor. Ela ficava às margens de uma estrada que ligava a Ásia Ocidental à Ásia Oriental. Antes dos dias de Paulo, Colossos era uma grande cidade, muito próspera, mas essa grandeza foi diminuindo, pois o Império Romano foi construindo outras estradas e construiu uma estrada muito importante até Pérgamo, que beneficiava mais a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia, então, tornou-se uma cidade mais próspera da Ásia. Agora nós vamos ver a igreja. A igreja em Colossos, o evangelho chegou lá, não foi por Paulo, foi por Epáfras. Os colossenses tinham uma preocupação muito exagerada com a observância dos rituais judaicos, a licenciosidade para adoração, sobre a divindade de Cristo. Uma série de erros doutrinários estavam infiltrando no seio da igreja. E Epáfras, como fundador da igreja, ele continuava como líder, continuava à frente da igreja. E ele começou a encontrar algumas dificuldades para administrar ali. Então, ele compartilhou com Paulo das dificuldades. E Paulo escreveu a carta aos
Colossenses, orientando aquela igreja. E nós vamos ver a carta então. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses é de uma importância incontestável, pois ela contém uma exposição maravilhosa da divindade absoluta de Jesus Cristo. E essa é uma das doutrinas, ou a doutrina fundamental para o conjunto das verdades cristãs. Essa carta combina bem com João capítulo 1 e também com Hebreus capítulo 1, que estes capítulos vão tratar da divindade de Cristo, que era o problema que estava existindo também ali na igreja de Colossos. A carta aos Colossos é rica em instruções sobre relacionamento, principalmente no lar, que é a base da sociedade. Ela tem instruções sobre religião, sobre falsos cultos, sobre a vida cristã, que é muito importante para a igreja de Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu esta carta, possivelmente ele ainda não tinha ido ali em Colossos, ele não conhecia aqueles crentes de Colossos, pois, como nós falamos, a igreja foi fundada por Epáfras. Agora, Paulo escreveu a carta porque estava começando, infiltrando na igreja algumas doutrinas, alguns ensinamentos errados. Os falsos mestres ensinavam que ninguém podia ser feliz de verdade se não passasse por uma graduação espiritual. Ou seja, o mal, o pecado existem, mas Deus é bom. E assim, entre o Deus e o pecado, deveria existir algo entre Deus e o pecado. E esse algo, para os colossenses, não era Jesus que perdoa, que liberta os pecados, mas esse algo, essa coisa que existia então entre o pecado e Deus, eram os anjos, os espíritos que estavam entre a matéria e Deus. Esse ensino foi produzido por um grupo chamado os gnósticos. Eles negavam a verdadeira humanidade de Cristo. Era o problema principal ali na igreja de Colossos. Outros erros também haviam ali na igreja de Colossos. Por exemplo, a igreja de Colossos, que estava ouvindo o que os gnósticos criam, o que eles estavam falando, e os gnósticos, eles criam que o corpo humano é mau e praticava as coisas maus. Então, os gnósticos, para que eles tivessem uma vida espiritual mais elevada, eles se afligiam, se torturavam, como uma maneira de alcançar um nível mais elevado da espiritualidade. E nós sabemos que, para alcançar esse nível mais elevado da espiritualidade, nós temos que orar, buscar a presença de Deus. E então, por isso, Paulo escreveu urgentemente essa carta para ensinar os colossenses. Eles alegavam que estavam debaixo da graça, não precisavam praticar o domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito Santo, que nós também já estudamos. Paulo, então, imediatamente escreve a carta para orientar e instruir aqueles crentes de Colossos. Paulo, quando escreveu esta carta, possivelmente ele estava preso ou em Cesareia ou em Éfeso, mas há uma chance muito maior, que os estudiosos dizem, de que ele possivelmente estava preso em Roma, porque a prisão de Paulo em Roma foi por volta dos anos 60 a 62, e a carta, como nós falamos, ela foi escrita entre 60 e 61. Mas independente do local em que Paulo se encontrava quando ele escreveu a carta, o mais importante é que ela traz para nós, como trouxe para os colossenses, profundo ensinamento sobre Cristo, a humanidade de Cristo. Ela nos ensina também sobre a vida de santidade, a vida de oração e também sobre o bom relacionamento. Feito esses comentários, então nós vamos entrar propriamente no estudo da carta aos Colossenses. Primeiro eu quero compartilhar com vocês de que o tema desta carta fala sobre a supremacia de Cristo.
Cristo supremo, o Cristo, o Filho de Deus, ele é supremo. E eu encontrei no versículo 9 do capítulo 2, um versículo chave, que então fala sobre a filiação, ou seja, Jesus Cristo como Deus, a supremacia de Cristo. E ele está escrito assim no capítulo 2, versículo 9. Porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esse versículo é um versículo chave do livro de Colossenses. Então, nós vamos agora ver alguns versículos. Não é possível ver versículo por versículo, mas vamos vendo os temas e assim vamos estudando esta carta. No capítulo 1, os versículos 1 e 2, nós vamos encontrar a saudação de Paulo, como sempre ele fazia nas suas cartas, a saudação. Percebemos que Paulo estava acompanhado de Timóteo e ele dirige essa carta aos santos, aos fiéis irmãos. Santos porque foram separados do mundo para Deus e viviam uma vida santa. Por isso, Paulo chama de santos irmãos e fiéis irmãos, filhos do mesmo Deus, e sendo assim, eles eram irmãos em Cristo. Paulo lembra aos Colossenses que eles estavam em uma nova posição espiritual, ou seja, eles estavam em Cristo. O cristão, quando ele realmente recebe Cristo, ele muda de posição, ele passa a viver em Cristo, viver por Cristo, e Cristo passa a habitar nele. Quando somos salvos por Cristo, Deus nos coloca então numa nova posição e então passamos a possuir uma nova vida, nós passamos a possuir a natureza de Deus. Nos versículos seguintes, Paulo ora, e uma oração de graça e oração em favor dos cristãos ali. Paulo sempre iniciava suas orações dando graça. Ele procurava algum motivo para agradecer ao Senhor. Ele sempre dirigia a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E suas orações, fossem elas de gratidão ou de petição, ele sempre dirigia a Deus e ele pedia em favor de outras pessoas. Ele pedia por si mesmo, pedia por ele mesmo, mas o que ele mais pedia é para os irmãos e para as igrejas. Nesse texto, Paulo está agradecendo a Deus porque ele tinha ouvido falar da fé dos colossenses em Cristo Jesus e o amor que eles tinham entre eles. Depois Paulo dá graças por causa da esperança que está reservada nos céus para eles. Paulo também dá graças porque o evangelho estava frutificando e crescendo no mundo todo. Veja como há sentido na oração de Paulo. Ele faz uma sequência, começando pela ação de graça, depois ele fala da fé em Jesus Cristo, e é pela fé que tudo começa na vida cristã. Depois, então, Paulo fala do amor. O cristão deve ter de ir para o céu. E, por fim, ele dá graça pela frutificação e ação da fé em movimento. Faz o crescimento do corpo. A fé, o amor, é que faz o crescimento do corpo. Paulo agradece também a Epáfras, que foi quem levou o evangelho aos colossenses, e foi Epáfras que comunicou a Paulo sobre tudo o que estava acontecendo ali na igreja de Colossos. E Epáfras, como fiel ministro, declara que o amor dos colossenses era produzido pelo Espírito Santo. Paulo confiou a Epáfras para que ele, então, pudesse estar ali ajudando aos colossenses. E Epáfras também confiou a Paulo, sabendo que Paulo daria orientação segura para os problemas que a igreja de Colossos estava vivendo. Paulo continua nessa oração, agora ele ora pelo progresso espiritual dos colossenses. E nós vamos ver, dos versos até o versículo 14, essa oração de Paulo. Quando ele concluiu a oração de gratidão, a oração de graça, ele começa então a interceder pelos santos. Paulo, em suas orações, intercessões,
Ele sempre orava pelas necessidades espirituais. Se vocês quiserem analisar sempre as orações de Paulo, é sempre pedindo pela vida espiritual da igreja e dos irmãos. Não era costume dele orar muito por assuntos generalizados, mas ele orava sempre por assuntos específicos e assuntos espirituais. Vamos ver então nesta oração como Paulo orou e o que ele pediu. Peço que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha que oração bonita. Conhecimento da vontade de Deus e não da doutrina que os gnósticos estavam tentando introduzir ali na igreja, como nós falamos a princípio. O desejo de Paulo era que os colossenses chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas, conforme está revelado na palavra de Deus. Paulo completa esta ideia escrevendo que deviam conhecer a vontade de Deus em toda a sabedoria, em todo o entendimento espiritual, não o conhecimento carnal, não o conhecimento de filosofias como estava sendo ensinado, mas ser cheios do conhecimento de Deus. Agora, por que Paulo ora para que os colossenses precisavam ser cheios do conhecimento de Deus? Nós, no versículo 10, encontramos a resposta. Para que possais andar dignamente do Senhor. O que é andar dignamente do Senhor? Como andar dignamente diante do Senhor? Andar dignamente diante do Senhor, conforme aqui mesmo nós vemos, é um movimentar cada dia digno de agradar ao Senhor. Também, Paulo, ele fala para os colossenses para que eles pudessem ser cada vez mais capacitados e ter um viver digno para agradar ao Senhor, para frutificar em toda boa obra. Não que as obras sejam necessárias para obter a vida eterna, mas elas são frutos da vida eterna. O cristão, ele deve praticar sim as boas obras. Nós encontramos isso lá em Efésios 2:10 e em Tito 3:8, que as obras foram feitas para que o cristão possa executar. Para crescermos no conhecimento de Deus, precisamos, em primeiro lugar, estudar a sua palavra, ver o que a sua palavra tem para nós aprendermos e então crescermos. Uma segunda coisa é que nós precisamos orar, pedindo a ele sabedoria, como Paulo fez. Paulo orou para que os colossenses tivessem sabedoria. Precisamos orar pedindo a ele sabedoria para crescermos uniformemente na palavra de Deus. Em terceiro lugar, obedecer. Isso é muito difícil nós obedecermos. A criança, desde pequenininha, ela tem dificuldade de obedecer. E nós também, mesmo adultos, nós temos dificuldades muitas vezes de obedecer a palavra de Deus. Então, é preciso para nós obedecermos os seus ensinos com fidelidade e servir ao Senhor com zelo, com dedicação, com ânimo. Tudo isso faz com que o cristão possa crescer no conhecimento espiritual da palavra de Deus. Paulo, depois, ele pede para que os santos fossem fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória. A vida cristã não pode ser vivida meramente como a vida humana. Ela requer força sobrenatural, força gloriosa e sem limites, pois segundo o poder da glória de Deus. Porém, da parte do cristão, essa força é proporcional à maneira como ele busca o conhecimento de Deus. Muitas vezes o cristão não tem força porque ele não busca a Deus de verdade. Alguns buscam esta força para realizar milagres espetaculares, para curar doentes, para expulsar demônios. Tudo isso é bom, faz parte do cristianismo. Porém, o que mais precisa é que nós continuemos perseverando com longanimidade, com gozo, para dar graças ao Pai, porque Ele fez-nos capazes de participar da herança dos santos
e vivemos aqui como luz neste mundo. Foi Ele quem nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do seu Filho amado. Todos éramos escravos de Satanás, pertencíamos ao seu reino das trevas, mas Deus nos libertou. Onde a luz divina chega, as trevas, o império das trevas sai. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus e a Ele, tendo um profundo relacionamento com Ele e buscando sempre o conhecimento dele. Eu quero parar aqui, mas eu quero encerrar com uma palavrinha, essa oração que Paulo fez ali em Colossenses 1, versículos 9 e 10, que diz assim, quando ele orou para aqueles colossenses, para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, de toda sabedoria e entendimento espiritual, para que eles pudessem andar dignamente em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus nos abençoe e no próximo domingo nós continuaremos.